Revelada a oração transformadora que traz coisas incríveis de Deus antes de dormir. Ana sempre achou que a vida era uma luta interminável. Sozinha, com 2 filhos, a rotina diária a consumia. Todo dia, ao amanhecer, ela deixava sua pequena casa, levantando com um ninho de preocupações no coração. Ao chegar na escola em que trabalhava como faxineira, os olhares desconfiados das pessoas a agrediam como flechas. O cansaço tomava conta de seu corpo, mas o amor por seus filhos era mais forte que qualquer exaustão. Sentia-se um pouco invisível, apanhando as migalhas de dignidade que sobram desta sociedade. No entanto, naquele amanhecer cinzento, algo mudaria. Naquela noite, depois de um dia realmente difícil, ao retornar para casa, Ana encontrou um velho baú empoeirado no sótão. Com as mãos trêmulas, ela o abriu e viu algo que a fez parar no tempo. Um diário surrado da sua avó. Ao folhear aquelas páginas amarelas, o lamento e a esperança dançaram junto nas palavras escritas. Ao chegar a uma oração, seu coração disparou. Promete bênçãos inefáveis a quem a recitar com fé, dizia. Naquele momento, a luz da esperança a envolveu como um cobertor quente em uma noite fria. Ana começou a recitar a oração todas as noites, imersa em um devotamento que a aproximava de suas raízes. As palavras se tornavam cada vez mais familiar, uma música suave que soava como um banheiro ocupado em sua mente. A princípio, parecia apenas um alívio temporário, mas logo, pequenos milagres começaram a surgir. Uma mulher mais velha da escola, vendo sua dedicação, a convidou para um treinamento em uma área que sempre sonhou, administração. O coração de Ana encheu-se de coragem, mas ao mesmo tempo, a sombra dos olhares maldosos de seus colegas a seguiu. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Cada dia era uma nova luta. A falta de dinheiro para material escolar e o peso de cuidar dos filhos pesavam como rochas sobre seus ombros. O cansaço corroía suas energias, mas nas noites silenciosas, a oração transformava-se em um momento especial de conexão. Ela convidou os filhos a se juntarem e juntos repetiam as palavras que ressoavam como um canto esperançoso nas paredes da casa. Ana percebeu que para seguir em frente, precisava enfrentar seus críticos. Certa noite, em uma reunião na escola, decidiu que era hora de se levantar. Com coragem, ela falou sobre suas lutas, expôs a profunda conexão que tinha com aquela oração e como ela iluminava seu caminho tumultuado. Os olhares de dúvida persistiram, mas abaixo deles brotou uma semente de reflexão. Ana, em meio à vulnerabilidade, se perguntou se sua luta não seria em vão. Afinal, como conquistar apoio em um mundo cheio de preconceitos? Com o coração acelerado e a voz trêmula, Ana olhou para o futuro incerto. Será que sua fé tinha poder para mudar tudo? O que será que a aguardava nesta jornada imprevisível? Ana acordou naquela manhã com o céu limpinho e azul, um contraste radiante em relação aos dias nublados que a acompanhavam. O calor do sol parecia acolher suas esperanças. Contudo, o pensamento das palavras que falara durante a reunião ainda dançava em sua mente. Ela tinha exposto sua vulnerabilidade pela primeira vez, e mesmo diante do medo, havia encontrado coragem para se posicionar. Na hora do intervalo, a mulher que a convidara para o treinamento de administração, Dona Maria, veio até ela. Com um olhar de aprovação, disse: "Você é mais forte do que pensa, Ana. Não deixe que os comentários dos outros abalem sua fé." Aquilo soou como um sopro de vida. Embora os outros ainda a olhassem com desconfiança, a palavra de Dona Maria acendeu uma faísca dentro dela. A força que sempre esteve ali estava começando a se manifestar. À noite, reunida com os filhos, Ana viu em seus rostos as marcas de noite sem dormir, os olhos sonolentos que refletiam os sacrifícios feitos. Sentou-se com eles no chão da sala, cercada por brinquedos espalhados e papéis coloridos. "Vamos fazer uma oração juntos", sugeriu. E seus filhos prontamente assentiram, buscando consolo no momento. Recitaram a oração da avó em coro. As palavras soaram como música em seus ouvidos, invocando uma energia tão forte que Ana pôde quase tocá-la. Quando terminaram, a sala estava envolta em um silêncio quase sagrado.
Foi ali que ela percebeu que a oração não só trazia mudanças externas, mas moldava a própria essência deles. Um deles, Lucas, que raramente falava sobre suas preocupações, quebrou o silêncio. Mãe, e se a gente não conseguir? E se os outros nunca perceberem o quanto você é especial? O coração de Ana se apertou diante da preocupação do filho. Nós já somos especiais, meu amor. A especialidade não vem do que os outros pensam, mas do que nós acreditamos ser, respondeu, acariciando o cabelo dele. Nos dias seguintes, Ana percebeu mudanças sutis em sua percepção sobre si mesma. O treinamento em administração se aproximava, e cada aula seria uma nova chance de mostrar sua capacidade. Mesmo sentindo as sombras do medo pairarem sobre seus ombros, a esperança e a determinação começaram a falar mais alto. Ela praticava a oração com fervor, acreditando que cada palavra a ajudava a erguer sua autoestima. No entanto, a história encontrou um novo ponto de virada. Certa tarde, ao voltar da escola, Ana recebeu uma mensagem de texto que a deixou em choque. Era de um número desconhecido. Descobrimos sobre seu passado, Ana. Você pode se esconder por um tempo, mas as verdades vêm à tona. O coração dela disparou. O que isso significava? Um passado que ela pensou ter deixado para trás poderia retornar e desestabilizar tudo o que estava construindo? Com as mãos trêmulas, ela olhou pela janela, o horizonte se misturando com nuvens escuras. O medo e a ansiedade começaram a se instalar em seu coração. O que fariam agora? Restava a Ana decidir entre deixar que os fantasmas a dominassem ou enfrentar o que quer que viesse, armada com a fé que lentamente estava se enraizando dentro dela. Ela respirou fundo, sentindo a pressão súbita de seu dilema. Mal sabia que, naquela noite, uma nova oração seria mais do que um sussurro de esperança, mas um clamor por resposta. Agora, mais do que nunca, ela precisava entender até onde sua fé a levaria nessa jornada repleta de desafios. Ana sentou-se na beira da cama, os olhos fixos na escuridão que se adensava lá fora. A casa estava em silêncio, mas dentro dela uma tormenta de sentimentos se desenrolava. As palavras do texto ecoavam em sua mente como um sino distante. Descobrimos sobre seu passado. O que exatamente sabiam sobre ela? Com um profundo suspiro, ela se lembrou do abraço caloroso de Dona Maria e do sorriso generoso de seus filhos. Essas memórias eram luz intensa em meio ao nevoeiro da preocupação. Ela sabia que não podia deixar que o medo a dominasse. Era hora de lembrar quem ela realmente era. Tomando coragem, Ana se ajoelhou na cama, juntou as mãos e fechou os olhos. As palavras de sua oração habitual fluíram com uma intensidade que ela nunca havia sentido antes. Cada frase se tornava um grito de fé e esperança, uma súplica para que a verdade sobre sua vida, sua luta e sua força emergisse. Senhor, fortalece meu coração para enfrentar o que está por vir. A verdade me liberta e hoje eu clamo por isso. Ajuda-me a mostrar aos meus filhos que não devemos ter medo. Enquanto orava, uma paz inesperada começou a tomar conta dela. A escuridão que a cercava parecia recuar, dando espaço para a luz penetrar. Embora o futuro permanecesse incerto, Ana sentia que estava se preparando para algo grande, algo que iria além dela e afetaria aqueles que amava. Na manhã seguinte, ela se levantou decidida. Antes de sair, fez uma oração silenciosa, pedindo clareza e coragem. As crianças já estavam despertas, suas risadas preenchiam a casa enquanto se preparavam para ir à escola. Após deixá-los na escola, Ana dirigiu-se ao treinamento. O caminho parecia mais leve, como se as nuvens que a pressionavam estivessem começando a dispersar. Quando chegou, viu que Dona Maria já estava lá, observando a sala se encher de participantes. A mulher sorriu ao vê-la e Ana sentiu um calor invadi-la. No que posso te ajudar hoje, Ana? Vejo que há uma nova luz em você, Dona Maria comentou, puxando-a para perto. Ana hesitou, mas decidiu ser honesta. Compartilhou suas preocupações sobre a mensagem estranha que havia recebido, revelando o peso emocional que tinha carregado. Eu só estou com medo de que meu passado venha me assombrar de novo. Dona Maria ouviu com atenção, seus olhos transmitindo compreensão. Todos temos nossos demônios, Ana. Seja honesta com eles. A verdade, mesmo quando difícil, tem sua própria beleza. E você não está sozinha. Essas palavras tocaram Ana profundamente. Ela percebeu que precisava enfrentar seu passado de frente.
O que tinha medo de ser revelado poderia ser, na verdade, uma oportunidade de se libertar daquilo que aprendia. Enquanto participava da aula, algo se despertou dentro dela. As ideias que antes pareciam distantes, agora pareciam acessíveis. Cada prática, cada exercício, tudo aquilo estava moldando-a para ser a mulher que sempre sonhou ser. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior sussurrava: e se o passado não for tão fácil de lidar? Saindo do treinamento, Ana decidiu ir ao parque. Queria clarear a mente, refletir sobre seus próximos passos. Sentou-se em um banco e respirou fundo. O sol aquecia seu rosto, mas uma brisa suave soprou, trazendo um frêmito de inquietação. O celular vibrou no bolso. Era uma nova mensagem. Ela abriu rapidamente. Você realmente acha que pode se esconder, Ana? As verdades sempre vêm à tona. O coração dela disparou. Como eles sabiam onde encontrá-la? O que mais poderiam querer? Com uma determinação renovada, Ana se levantou, pronta para enfrentar essa nova batalha. Agora, ela tinha que descobrir quem estava por trás daquelas mensagens e como isso afetaria seu futuro e o futuro de seus filhos. A coragem estava brotando em seu interior, e a oração que fez na noite anterior ecoava em sua mente. O caminho à frente estava se formando e ela não podia hesitar. Para onde essa jornada a levaria? A verdade parecia mais próxima, mas o preço a ser pago poderia ser maior do que imaginava. Ana caminhou em direção à saída do parque, o vento balançando seus cabelos e a adrenalina pulsando em suas veias. A mensagem que acabara de receber cortava sua mente como uma lâmina afiada. Não era apenas a ameaça em si, mas a lembrança de um tempo em que a insegurança a paralisava. Agora havia algo diferente, uma luz de determinação que a impulsionava para frente. 2 minutos após deixar o parque, ela decidiu que não seria mais uma presa do passado. As memórias desconfortáveis que a atormentavam agora pareciam apenas fracos ecos de quem ela realmente era. Naquele momento, sentia que o verdadeiro desafio não era enfrentar o passado, mas sim abraçar o futuro que a esperava. E com essa determinação, decidiu fazer uma visita à Dona Maria. Ao entrar naquela pequena sala acolhedora, Ana encontrou Dona Maria organizando algumas coisas. A mulher ergueu a cabeça e seu olhar penetrante pareceu ler todos os medos ocultos no coração de Ana. Você voltou. Que bom ver essa chama em seus olhos, disse Dona Maria, com um sorriso que iluminava o ambiente. A mensagem, a última, me deixou assustada, mas ao mesmo tempo me fez perceber que preciso ser forte. Não posso deixar que o medo me controle, Ana respondeu, sua voz firme. Dona Maria assentiu, como se estivesse esperando por essa declaração. A coragem não é um estado permanente, Ana. Ela é uma escolha diária. Você está escolhendo agora. Ana respirou fundo, refletindo sobre aquelas palavras. Era um momento simples, mas com uma profundidade que fez seu coração acelerar. Era realmente sobre isso. Escolher. Escolher enfrentar, escolher sentir, escolher viver. Enquanto conversavam, Dona Maria começou a falar sobre como a verdade pode ser libertadora. Ela contou a Ana uma história de sua própria vida, um segredo que havia guardado por anos e que, ao ser revelado, a libertou de um fardo que a acompanhava. As palavras de Dona Maria ecoavam em Ana como um mantra, lembrando-a de que não era a única a passar por dificuldades. Você não precisa carregar esse peso sozinha, Dona Maria enfatizou. Cada verdade que você revela pode lhe trazer mais leveza. O que importa é como você decide reagir a isso. Depois da conversa, Ana sentiu-se renovada. Decidiu que precisava encontrar uma maneira de descobrir quem estava por trás das mensagens. Uma ideia começou a formar-se em sua mente. Embora o medo a perseguisse, uma vontade de agir tomou conta dela. Naquela noite, sentou-se na cama e se concentrou. Ela pegou um papel e caneta e começou a escrever uma lista de pessoas do seu passado. Aqueles que conheciam suas fraquezas, suas tristezas, e quem poderia querer usar isso contra ela. Enquanto escrevia, cada nome era um passo em direção à verdade. Mas então, um pensamento a atingiu. Estava disposta a reviver suas memórias para encontrar respostas,
Mas e se a verdade a levara a um lugar que ela não estava preparada para enfrentar? Uma saudade inquietante por tudo que tinha deixado começou a surgir. Ana guardou a lista e fechou os olhos. A oração que a confortava se formou em seus lábios mais uma vez. Senhor, ilumina meu caminho, que eu possa ver claramente e encontrar a força para lidar com o que vier. No entanto, assim que terminou, seu celular vibrou novamente. O coração dela começou a disparar. Outra mensagem. Você está se aproximando da verdade, mas alguns segredos não estão prontos para serem revelados. Cuidado com quem você confia. Ana sentiu um calafrio correr pela espinha. O que mais aquele desconhecido sabia? E quais seriam as consequências de suas descobertas? Agora, a jornada por entender seu passado estava apenas começando, e ela acreditava que esse caminho a levaria a uma verdade muito mais profunda. Uma verdade não só sobre ela, mas sobre sua família e sua identidade. Com o coração acelerado, ela sussurrou para si mesma: eu não posso voltar atrás agora. O próximo passo seria crucial. Sobreviver não era suficiente. Ela precisava enfrentar a realidade de frente. O que essa verdade poderia significar para seus filhos? E qual seria o preço dessa busca por liberdade? As respostas começavam a surgir, mas com elas surgiam novas perguntas. Ana não conseguia dormir. O eco da mensagem misteriosa ainda reverberava em sua mente, e a ansiedade se transformava em uma tempestade de pensamentos, como um raio cortando o céu noturno. A pergunta: quem estava por trás dessa perseguição? Ela se levantou da cama e caminhou até a janela. O luar iluminava a rua silenciosa, e o vento sussurrava histórias de pessoas que passavam, cada uma carregando seus próprios segredos. A vida na cidade continuava, alheia ao seu medo e à sua jornada. Mas Ana sabia que precisava mergulhar na escuridão de seu passado, mesmo que isso significasse despertar fantasmas que ela pensava ter deixado para trás. Decidida, pegou sua lista de nomes e não pôde evitar um último olhar para a oração que havia murmurado. Senhor, ilumina meu caminho. Aquela frase agora se sentia mais como um mantra de coragem do que um pedido de ajuda. Era hora de agir, não mais apenas esperar. Na manhã seguinte, Ana foi ao café da esquina que frequentava. O cheiro do café fresco e o som do velhinho tocando violão no fundo pareciam reconfortantes. Era aquele ambiente que a lembrava do que era simples e bom. Mas, ao se sentar, seu coração pulou ao ver Laura, uma amiga de infância, entrar no lugar. Laura tinha sido uma das poucas pessoas que realmente conhecia os detalhes mais dolorosos da vida de Ana. "Oi, Ana, olha só quem está viva!" exclamou Laura, com um sorriso radiante que imediatamente derreteu parte da tensão no peito de Ana. "Oi, Laura, faz tempo, né?" Ana respondeu, tentando disfarçar a inquietação que dominava seus pensamentos. As duas se sentaram e, enquanto conversavam sobre trivialidades, Ana começou a perceber que talvez fosse a hora de abrir o jogo. Ela precisava de alguém para compartilhar suas preocupações, alguém que a ajudasse a encontrar o caminho da verdade. "Laura, tem algo importante que eu preciso te contar. É sobre mensagens que tenho recebido e sobre coisas que andei lembrando do passado", Ana disse, experimentando cada palavra como se fosse um passo em um terreno desconhecido. Os olhos de Laura se arregalaram e ela inclinou-se para frente, demonstrando que a palavra passado tinha chamado sua atenção. "Mensagens? O que você está dizendo?" Ana respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. "Alguém está me ameaçando, dizer que sabe coisas sobre mim que eu prefiro esquecer, e eu não sei em quem confiar mais." Laura olhou para a mesa refletindo. "Mas você sabe o que isso significa, certo? O passado pode vir à tona, mas pode também ser a chave para entender esse presente confuso. Você não está sozinha." Aquelas palavras a tocaram profundamente. Ana piscou os olhos, tentando conter as lágrimas. Laura sempre foi aquele porto seguro em meio às tempestades da vida, e ao mesmo tempo era a lembrança de um tempo onde enfrentavam juntas as dificuldades. "Você não precisa enfrentar isso sozinha, Ana. Vamos descobrir isso juntas. Se essa pessoa tem informações, precisamos saber exatamente o que ela sabe", Laura disse com firmeza, como uma exortação à batalha. O calor que surgiu no peito de Ana foi intensamente revigorante. O peso de suas preocupações parecia se dissipar um pouco,
Mas, ao mesmo tempo, uma nova onda de medo a envolveu. O que mais ela poderia descobrir sobre si mesma? O que o passado estava realmente escondendo? Quando saiu do café, a sensação de que algo estava prestes a mudar começou a crescer. Ana fixou o olhar para a rua, seu coração agora batendo forte, pulsando uma nova determinação. No entanto, antes que pudesse sequer dar 3 passos, seu celular novamente vibrou. A mensagem apareceu na tela e a agonia de sua expectativa disparou. Você está jogando um jogo perigoso, Ana. Não se esqueça, consequências vêm para aqueles que buscam verdades que deveriam permanecer ocultas. Ela parou no meio da calçada, sentindo-se exposta e vulnerável. O que mais ela estava prestes a descobrir? E o que exatamente ela havia despertado ao decidir enfrentar seu passado de frente? O jogo começava agora, mas as regras ainda estavam se formando. Resoluta, ela se virou e começou a andar. A verdade aguardava, e ela estava pronta para descobri-la a qualquer custo. Ana caminhava apressada, as mensagens em seu celular ecoando como um verdadeiro pesadelo em sua mente. A cada passo, um turbilhão de emoções a consumia. Medo e nervosismo se misturavam a uma determinação renovada. A cidade estava mais viva do que nunca ao seu redor, com pessoas indo e vindo, mas para Ana tudo parecia desvanecer, focando apenas em sua missão. Ela decidiu buscar o primeiro nome em sua lista: Eduardo. Ele era um cara misterioso de seu passado, que conhecia segredos que poderiam ser a chave para entender as ameaças anônimas. Ana se lembrava daquelas tardes de verão imersidas em conversas e confidências, algumas das quais ela havia guardado em um canto remoto de sua mente. Ao chegar à casa de Eduardo, uma antiga construção coberta de folhas secas, a ansiedade apertou seu coração. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ela hesitava na porta. E se ele não quisesse falar? E se ele também estivesse em perigo? Suas dúvidas a assombravam. A única solução era a enfrentar. Mas a porta estava entreaberta e Ana decidiu não perder mais tempo. Eduardo! Ela chamou, sua voz ecoando pelo pequeno corredor. Depois de alguns instantes, ele apareceu, com um olhar confuso, mas interessado. Ana, o que você está fazendo aqui? Ela o empurrou para dentro, o medo se transformando em urgência. Precisamos conversar. É sobre o passado, sobre pessoas que sabem demais e estão me ameaçando. As palavras de Ana caíram no ar e Eduardo a olhou atentamente. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Sério? O que você sabe? Ao falar, Ana sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Mencionou a mensagem que recebeu, a inquietação que a acompanhava, toda a busca por respostas. Eduardo escutava, o rosto pálido se transformando em uma máscara de preocupação. Você não deveria estar envolvida nisso, ele disse, seu tom de voz grave. Essas pessoas não brincam. O que elas querem de você? Não sei, é isso que eu quero descobrir. O que você se lembra? O que você sabe sobre nós? Ana implorou, batendo o pé no chão. Tremendo. Precisamos sair daqui, ele sugeriu rapidamente. Qualquer um pode aparecer a qualquer momento. Vamos para um lugar seguro. Sem pensar 2 vezes, ela concordou e juntos se dirigiram ao carro com pressa. Ana tentava organizar seus pensamentos, cada um deles como uma peça de um quebra-cabeça que ela não sabia montar. Enquanto Eduardo dirigia, a paisagem urbana era lentamente coberta pela sombra crescente da noite. O que você acha que devemos fazer agora? Ana quebrou o silêncio, seu olhar fixo na janela escura. A cidade iluminada lhe parecia tão distante, como se um abismo os separasse. Precisamos descobrir quem são essas pessoas e o que realmente sabem sobre você. Ele respondeu, a voz firme e controlada. Mas isso não vai ser fácil. Eles podem estar mais próximos do que imaginamos. Ana sentiu uma vertigem ao pensar nas possíveis consequências. E se essas pessoas fossem capazes de arruinar não apenas a sua vida, mas a de todos que estavam ao seu redor? E se me pegarem antes de descobrir o que querem, não posso deixar isso acontecer. Eduardo voltou a olhar para ela, os olhos refletindo uma mistura de preocupação e compreensão. A primeira coisa que vamos fazer é procurar alguém em quem possamos confiar, alguém que tenha informações. O que você acha de procurar a Carla? Ela sempre teve contato com a galera daquela época. A menção do nome da amiga trouxe à tona lembranças de risadas e confidências da juventude, mas também lembranças de tempos que ela preferiria apagar. Carla, talvez, ela ponderou.
mas precisaremos ter certeza de que não é uma armadilha. Eu vou falar com ela. Nós precisamos saber até onde a história vai. Se há outros envolvidos, precisamos descobrir quem. A voz de Eduardo foi interrompida pelo nível de tensão que pairava no ar. No caminho até a casa de Carla, Ana não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. As ruas pareciam mais estreitas e as sombras dançavam em cada esquina. Eduardo, e se eles estiverem atrás de nós agora? E se algo acontecer com você? Ele olhou rapidamente para ela, o rosto sério. Vamos ficar juntos, Ana. Não vou deixar que você enfrente isso sozinha. Enquanto se aproximavam da casa, uma angústia crescente oprimia a Ana. Uma sensação de que havia mais em jogo do que suas vidas. Elas carregavam um peso que transcende o atual. A porta de Carla estava entreaberta, suas luzes acesas, mas uma inquietude invadiu o coração de Ana. Eduardo parou o carro e olhou para ela. Você está pronta para isso? Pode ser que o que descubra aqui não seja bem o que espera. Ana respirou fundo, tentando afastar o medo. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Mas naquele momento, em meio ao caos, ela percebeu que não tinha mais volta. Sim, eu preciso saber a verdade. Os dois saíram do carro e dirigiram-se à porta. Mas quando Ana tocou a campainha, um estalo ressoou pelo ar. O som parecia fazer o eco de suas escolhas reverberar. Naquele instante, tudo se tornou mais real. O que encontrariam ali? Poderia tanto esclarecer o que havia acontecido, quanto abrir feridas que ela não estava pronta para enfrentar. A porta se abriu, mas o que encontrou deixou Ana sem palavras. A expressão de Carla, em estado de choque, parecia refletir a realidade que ela jamais poderia imaginar. Vocês deveriam estar longe, eles já sabem de tudo. A voz dela carregava alarme, e Ana e Eduardo se entreolharam. A verdade estava prestes a se revelar, mas a que custo? Carla olhou para os dois com pânico nos olhos, como se visse um futuro sombrio que os outros não conseguiam enxergar. As palavras dela pairavam pesadas no ar, e Ana sentiu um frêmito de desconforto subir pela espinha. Como assim? Eles já sabem? Ana perguntou, lutando para manter a calma. As vozes na sua cabeça se multiplicavam, cada uma gritando para que fugissem. Eu não sei os detalhes, mas alguém me avisou. Eles estão de olho em você, Ana. É como se soubessem tudo. E isso não é só sobre o seu passado, é sobre o que você pode fazer, o que você pode saber, disse Carla, olhando nervosamente para a rua, como se esperasse que sombras se materializassem a qualquer instante. Eduardo tomou a frente. Carla, precisamos que você nos diga tudo o que sabe. Qual é a conexão entre você e essas pessoas? Você e Ana, o que está em jogo? Com as mãos tremendo, Carla levou-os para dentro, fechando a porta com um estrondo. A casa, antes familiar, agora parecia um labirinto de segredos e incertezas. Ana notou a falta de luz, cortinas fechadas, janelas trancadas. O ambiente tinha um ar de opressão, como se algo maligno estivesse prestes a eclodir a qualquer momento. Eles estão atrás de uma informação que você tem, algo poderoso. Você precisa entender que estão dispostos a tudo para obtê-la. As palavras de Carla eram apressadas, sua respiração ofegante. Que informação? Ana questionou, sentindo a pressão crescendo como um peso no peito. Isso é complicado. Há anos atrás, algo que foi decidido naquelas reuniões, naquelas festas. Algumas pessoas sabiam da sua capacidade, da sua intuição. Eles acham que você pode abrir portas que estavam fechadas, e eles querem isso. Mas eu prometi que nunca diria sobre o que eu escutei e vi. Eu não posso. O desespero na voz de Carla esvaiu-se, substituído por um olhar decidido. Mas entendo que você tem que saber. Eduardo segurou a mão de Ana, como um farol em meio à tempestade. Nós já estamos envolvidos. Anteriormente, isso já não é mais uma opção. Carla olhou para a parede, como se buscasse coragem em um lugar invisível. Se eu contar a verdade, pode ser arriscado demais. E se eles descobrirem que eu falei com vocês? Ao menos teremos chance de nos proteger, respondeu Eduardo. Ana percebeu a determinação na voz dele. Era como se ele fosse o âncora dela, ainda que a tempestade estivesse se aproximando rapidamente. O silêncio se instalou enquanto Carla avaliava a situação. Finalmente, ela soltou um suspiro pesado. Existem documentos, provas, algo que pode ligar vocês. Passado que muitos gostariam que ficasse enterrado. Ana sentiu um frio na barriga. O que esses documentos poderiam revelar?
E como isso a afetaria? As perguntas começavam a gerar, como um redemoinho. Precisamos desses documentos. Se estão escondidos, temos que encontrá-los antes que eles o façam. Eduardo insistiu, sua expressão calculista. Eles estão no antigo escritório do meu pai. É um lugar que normalmente não se atreveriam a procurar. Mas é perigoso. Se você estiver disposta a isso, teremos que agir rápido. Carla disse, a urgência em sua voz crescendo. Ana concordou, embora o medo a consumisse. Ela sabia que o que estava prestes a usar poderia levá-los a descobrir não só o que outsiders desejavam, mas também a se confrontar com seus próprios demônios. Edu estava ao seu lado, mas a dúvida ainda a consumia. E se eu estiver mais próxima de um pesadelo do que de um sonho, Eduardo? Precisamos de coragem, Ana. Nós não estamos sozinhos. A verdade pode ser assustadora, mas liberdade vem com isso. Ana respirou fundo, sentindo que cada palavra era um passo em direção ao desconhecido. E assim, determinado, o trio partiu em busca do que poderia ser a chave para a sobrevivência. Mas a estrada à frente parecia coberta por neblina, e o tempo corria contra eles. O que mais aguardava ao entrar naquele escritório? E como a verdade moldaria seus destinos? O caminho para o antigo escritório de Carla parecia mais longo do que Ana tinha imaginado. Cada passo que davam era um misto de ansiedade e expectativa, como se o destino estivesse a poucos metros adiante, mas envolto em um manto de incerteza. A noite tinha caído e as ruas estavam desertas, criando um eco triste para seus corações apressados. Que horas são? Eduardo perguntou, olhando para o relógio em seu celular, a luz fraca iluminando seu rosto preocupado. Devemos nos apressar. São quase 9h30. Se chegarmos logo, teremos mais chances de encontrá-los antes que alguém descubra que estamos lá, respondeu Carla, seu tom de voz cortante e controle notável. Ana sentiu o coração disparado. Cada vez que imaginava o que estavam prestes a enfrentar, a angústia parecia enfiar suas garras em sua pele. E se os documentos não estiverem lá? E se tivermos que encarar essas pessoas? Sua voz vacilava, revelando um pavor que ela se esforçava para conter. Precisamos acreditar. Se demorarmos demais, correremos riscos maiores. E já sabemos que eles estão à espreita. Eduardo respondeu, apertando a mão de Ana, transmitindo força, mesmo que seu olhar exalasse incertezas. A atmosfera ao redor deles ficava mais sombria à medida que eles se aproximavam daquela casa. As sombras dançavam nas paredes e um arrepio percorreu a espinha de Ana. O prédio estava em um estado de decadência, como se estivesse esperando há anos por ser esquecido. É aqui, Carla murmurou, olhando para a entrada. Ana observou a expressão de Carla, misto de nostalgia e medo, enquanto a amiga puxava a chave do bolso e destrancava a porta. Um rangido ecoou. A porta se abriu lentamente, revelando o interior tomado pela poeira e pelo silêncio. A luz fraca das lanternas que trouxeram mal iluminava o ambiente. Esse é o escritório. Meu pai costumava manter tudo organizado aqui. Precisamos ser rápidos e silenciosos. Carla liderou o caminho, e Ana não pôde deixar de notar as estantes empoeiradas, repletas de livros amarelados e caixas de arquivos que pareciam cobrir segredos esquecidos. Eduardo escaneou o lugar. Onde eles podem estar? Eles, pensou Ana, percebendo a gravidade da situação, aqueles que estavam atrás de informações sobre ela. A ideia a incomodava, como uma sombra sempre à espreita. Carla se dirigiu a uma estante que parecia um pouco mais organizada do que as outras e começou a vasculhar. Tinha um arquivo específico, não posso lembrar o nome, mas estava sempre em lugares visíveis. O nervosismo moldou sua voz. Ana ajudava, puxando as caixas e examinando cada rótulo. Ela tentava buscar foco, mas a lembrança de Carla dizendo que estavam sendo observadas a deixava em constante sobressalto. Então, um barulho ecoou do outro lado da casa. Um rangido de piso. Passos. Carla parou abruptamente, a expressão de seu rosto pálido como papel. Eles estão aqui, sussurrou, seus olhos arregalados. Precisamos ir embora, disse Eduardo, a tensão crescente em sua voz. Agora.
Ana sentiu a adrenalina disparar. Ela não estava pronta para encarar o que estava por vir, mas também não havia como voltar atrás. O que mais estava em jogo? E se aqueles passos pertenciam a quem ela mais temia? Neste momento de angústia, uma caixa ao lado de Ana caiu e se abriu, livros antigos espalhando-se pelo chão. Ela abaixou para juntar o que pudesse, e uma folha amarelada destacou-se entre as páginas. Uma anotação parecia evidenciar algo crucial. "Espere, tem algo aqui", Ana disse, seus olhos fixos na página. Não era um momento, mas algo dentro dela insistia que aquele era o início de uma revelação. O que a anotação poderia revelar? A conexão entre seu passado e o perigo que a cercava estava prestes a ser exposta? Ana sentiu um frio na barriga enquanto olhava para a folha amarelada, suas mãos tremendo de expectativa. O barulho dos passos se aproximando a fez hesitar, mas algo dentro dela a impediu de ignorar aquele momento. Com o coração acelerado, começou a ler a anotação. As palavras dançavam diante de seus olhos e, à medida que compreendia, uma imagem clara começou a se formar em sua mente. Era uma lista de nomes, pessoas que, de alguma forma, estavam ligadas a um segredo obscuro que sua família escondia. Ela sentiu o peso das suas origens despencar sobre seus ombros. O que estava escrito ali poderia explicar tudo: a perseguição, as ameaças, o chamado para enfrentar seu passado. Eu acho que encontrei algo importante", ela sussurrou, segurando o papel firme contra o peito. Eduardo e Carla se aproximaram, a expressão deles misturando medo e curiosidade. "Sobre o que é?", Eduardo perguntou, a voz quase um sussurro, temendo atrair ainda mais atenção. "Tudo isso está ligado a nomes da minha família. Pessoas que conheciam segredos sobre um passado que eu nunca quis lembrar. Eu não sabia que isso poderia me colocar em perigo." A realidade a atingiu como um soco no estômago, e os medos que ela havia enterrado começaram a emergir. No fundo, parece que há algo muito mais profundo do que pensávamos. "Precisamos agir rápido", Eduardo exortou, seus olhos escaneando a sala, a preocupação crescente visível em seu rosto. Nesse instante, a porta do escritório rangeu novamente, e os três congelaram. Os passos se aproximavam, mais altos agora, e um sentimento iminente de que estavam prestes a serem descobertos tomou conta do ambiente. O pânico se espalhou e rapidamente Ana e os amigos se organizaram, procurando por um lugar seguro para se esconder. Carla apontou para uma pequena sala ao lado e eles correram para lá, fechando a porta com suavidade. O silêncio era palpável e os corações de Ana batiam descompassados. A adrenalina pulsava nas veias e cada segundo se sentia como uma eternidade. "Devemos sair daqui", murmurou Carla ofegante. "Precisamos levar essa anotação e nos afastar antes que seja tarde demais." Ana segurou o papel contra o peito, sentindo que tinha que protegê-lo a todo custo. O que quer que estivesse prestes a ser revelado era a chave para sua liberdade. Instantes que pareceram horas se passaram até que os passos finalmente se afastassem e uma estranha calma se instalou. Agora, Eduardo quebrou o silêncio, puxando Ana e Carla para fora do esconderijo. A trilha para a saída estava livre, mas sua liberdade estava em jogo. Uma vez fora, a noite fria a envolveu e eles começaram a correr em direção ao carro. O medo e a urgência eram palpáveis em cada passo. Ana mal conseguia pensar. A revelação de que sua vida estava ligada a verdades que poderiam remexer em seu passado obscuro a consumia. O que mais estava por vir? Chegando ao carro, as inseguranças se misturavam com a esperança. Assim que Eduardo deu a partida, Ana olhou para os amigos. "Precisamos dar sentido a isso. Esse segredo pode ser a nossa salvação ou a nossa condenação." Ana estava decidida. Ela não podia mais esperar que os eventos se desenrolassem à sua mercê. O passado já havia moldado quem ela era, e agora o futuro dependia das decisões que tomaria. Com um suspiro profundo, olhou para os rostos de seus amigos. "Estamos juntos nessa, não importa o que aconteça. Vamos em busca da verdade." Enquanto Eduardo dirigia pelas ruas desertas, Ana sentia que a oração que recitava todas as noites agora tinha um novo significado. A fé que a havia guiado estava se transformando em coragem. Aquela frase de sua avó ecoava em sua mente. "A verdade te libertará." De repente, seu celular vibrou novamente. O coração de Ana disparou com o receio de que fosse mais uma ameaça. Mas ao olhar para a tela, os olhos dela se arregalaram. Era uma mensagem de um número conhecido. Dona Maria.
Ana, estão buscando por você. É hora de encarar tudo isso de frente. Você é mais forte do que imagina. Encontre-me amanhã no café da esquina. Teremos sua resposta. A mensagem era um chamado à ação. Ana sentiu uma onda de esperança misturada com ansiedade. A verdade estava a um passo de se revelar. Ela se virou para os amigos, um sorriso determinado iluminando seu rosto. É hora de descobrir o que realmente se passa. Vamos nos preparar para a batalha. Com esse novo sentimento pulsando em seus corações, eles sabiam que a jornada estava apenas começando. O que o futuro reservava poderia ser aterrorizante, mas agora eles não enfrentariam sozinhos. A força da amizade e a visão da verdade os uniam, e juntos estariam prontos para o que quer que viesse. E assim, a aliança se fortalecia diante do desconhecido, e a determinação de Ana brilhava mais que qualquer medo. Ela estava preparada. O amanhã seria um novo começo, e a verdade finalmente teria seu momento. Mas você que está aqui precisa ser parte dessa jornada incrível. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem de esperança chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. Precisamos da sua voz nessa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão e sentirem a força que vem da verdade. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos!